queria jogar pro Charles uma questão geopolítica aqui, né? Você como economista também, que é o seguinte, cara, vai ter guerra? Você acha que vai rolar guerra entre Estados Unidos e China? Eu vou acordar, abrir minha janela, olhar assim, vou ver Só para assim, para mais notícias, né, boas, né, quem já tá ouvindo aí. Os caras já cercaram vai ter guerra tudo lá, né? Depois me lembra de compartilhar um insight muito poderoso sobre taxa Selic, para as pessoas acompanharem. Já fala logo, né? Não, peraí, né? Segura nisso. Pra galera ficar, né? Para. Não, mas essa vai valer a pena. Vai ser mais eu blow. tenho duas coisas pra falar com você, então. Selic e o Visa. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tá, mais Charlitos, você acha que vai rolar guerra, velho? Eu acho que naquele dia da Nancy Pelosi, a gente correu o risco de alguém fazer uma cagada. Porque, volto a falar, o China e Rússia não são Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra. Basta que um general, um grupo, pegue um exercício daquele lá que tá jogando míssel no Estreito de Taiwan, o cara joga o míssel errado, cai próximo do avião da Nancy Pelosi. Nossa. Mas esses são os fatos que a gente continua ignorando, achando que não vão acontecer. E na história já aconteceram outras vezes. Então, naquele dia eu achei que bizarro. Um erro poderia ter uma coisa. Flertaram sem querer, né? Flertaram sem querer. E outro ponto, volto na questão, com a desglobalização e com o fim da Pax Americana, de um presidente americano forte, de um país forte, você corre o risco, sim, de outros países quererem se expandir, e China e Rússia pensam em 100, 200 anos. Não são países como o Brasil e Estados Unidos que pensam a cada 4 anos. Aqui no Brasil, eu virei presidente. Eu vou pensar no quê? Primeiro mandato, reeleição. Segundo mandato. Interessante isso daí. Colocar o meu líder. O Xi Jinping... Você acha que o fato de eles pensarem num prazo maior, não ter que olhar só para esse mandato político, faz eles terem Eles tratam de questões de Estado e não de governos. Sim. Governos, mandatos. Estado vai além. 50 e 100 anos. Então, por exemplo, Xi Jinping está sendo conduzido agora para o 3º mandato dele. Cara, o Mao ficou de 49 a 76. O cara que acho que ficou mais depois dele foi o Deng Xiaoping, que ficou acho que 17 anos. Aí foi proibido ficar mais de 3 mandatos. Ele está sendo reconduzido agora. Um cara que fica 15, 20, 30 anos no poder, ele além de querer deixar um legado, ele tá pensando na expansão ou econômica ou territorial. Faz sentido. Principalmente porque na cabeça de um cara desses, do Putin ou do Xi Jinping, ele não pode permitir que o país fique frágil e daqui a 50 anos seja invadido, por exemplo, por Taiwan, pelaquela região, porque lá atrás alguém não fez nada para acontecer. Então esse pensamento de longuíssimo prazo desses impérios pode sim fazer com que eles se expandam, só que eles estão conseguindo se expandir sem grandes conflitos entre países pesados. Por exemplo, a gente achou ou pensava que caso a Rússia invadisse a Ucrânia efetivamente, nós teríamos uma guerra com os Estados Unidos, a Alemanha, OTAN entrando. O que os caras estão fazendo na Alemanha e Estados Unidos? Toma 3 helicópteros, toma um tanque aí, toma um lança-míssil. Acho que os Estados Unidos... de mais alguma coisa, avisa. Isso avisa a Alemanha, eles vão lá no depósito de armas, ver o que está próximo do vencimento e... Porra, toma aqui, Ucrânia. Joga drone agora, faz isso, faz aquilo. Então, eu acho que esses países estão se expandindo. E para concluir, naquele dia, eu imaginei que um erro pudesse causar algum conflito. Hoje, talvez não. Por quê? China precisa de Taiwan, Taiwan precisa da China, China precisa dos Estados Unidos precisam de Taiwan, a Alemanha precisa da Rússia. Tá tudo meio interligado. Então, quanto mais globalizado, menor a chance de guerra. Quanto mais desglobalizado e mais confusão, maior a chance de guerra. E uma coisa que a gente não falou aqui sobre a China e alguns outros países, a China tá com um problema de população, idade, homem, mulher, filho. Então, isso também tem um impacto muito grande nesse crescimento que vem acontecendo dos caras metendo a cada 6 meses 50 milhões de pessoas saindo do campo e indo pra cidade. Eles tiveram um crescimento ali durante, sei lá, 15, 20 anos. Um negócio assim que daqui a 30 anos a gente vai estudar esse passado. Você já viram uma animação dos primórdios da internet que fala fumar pode matar? Você lembra dessa ou não? Não Lembrou a descrição? Que assim, tem um cara assim, tipo, que ele tá tentando parar de fumar, ele tá no escritório, né? Aí começa o carinha a limpar assim a janela fumando assim. E aí o cara vai ficando nervoso, aí ele joga um negócio lá, quebra o vidro, e aí o cara cai em cima, tipo, de um carro que é de um dos líderes lá de algum país, e aí ele começa a apertar o botão e começa uma guerra nuclear, assim. Um erro. E aí, você nunca viu essa animação? É do começo da internet. E aí o cara tá fumando assim, tá vendo aquele cogumelo lá das bombas atômicas vindo assim, aí fala assim, fumar pode matar. Quem tiver, põe no YouTube aí, cara, essa animação. Basta um erro. É muito louco essa animação. E o último ponto é o seguinte, troca o presidente do Brasil, troca o presidente, esse
isso é um ponto só pensar a longo prazo, tá? Trocou o presidente do Brasil. Cara, a gente não vai invadir a Argentina. Trocou o presidente dos Estados Unidos. Eles não vão invadir o Canadá e o México. Agora, e se trocar, o Partido Comunista trocar o mandatário da China, ou quem vai entrar depois do Putin na Rússia? Cara, ele tá desde o final da era ali, quando virou uma bagunça e o Boris Yeltsin era um bêbado louco, caía nas entrevistas, o Putin assumiu, trouxe de volta esse orgulho, tá pegando ali a Ucrânia. Quem vai entrar depois? Algum general? O que esse cara vai fazer? Então, o mundo vive sempre essas insegurança, essa novidade. E a gente insiste em achar que nada vai acontecer, que o mundo é um lugar tranquilo, tá tudo bem. Como é que que o nunca Flávio vai Augusto ter sempre problema. fala? Estabilidade não existe, né? Eu acho que os laços e as irmandades entre países... Mas eu ainda acho que o Brasil tá bem, tá? Eu entendo que o Richard falou da produtividade agrícola. Talvez a gente tenha um pouco de divergência. Por exemplo, eu gosto do Brasil não ter investimento público tão grande, porque o Brasil... Eu também não, mas assim, a maior parte né, dos tributos que a gente já paga, e nem isso, o mínimo de infraestrutura eles fazem. Agora, o Brasil precisa crescer com investimento privado, e eu tenho sim uma visão otimista, que o problema que o Brasil tem hoje, de infraestrutura, por exemplo, né, que os Estados Unidos já não tem tanto, a China já não tem tanto, isso hoje é uma vantagem competitiva em termos de investimento. Quer dizer, a gente poderia atrair investimento... Precisa de segurança jurídica, um Precisa ambiente de negócio. Porque o investidor, vamos imaginar, o Richard, ele é um japonês com fundo de 10 trilhões. 10 trilhões, 1 trilhão, vai. 1 trilhão. Poxa. Onde é que ele vai investir esse dinheiro hoje? México? Não sei. Índia? Talvez. Quais os outros países que eram dos BRICS ou tinham potencial? África do Sul. Acabou. 30% de desemprego, a corrupção consumiu a África do Sul. Há 10, 15 anos atrás era um país que poderia crescer muito. Qual outro país dos BRICS? Rússia. Quem vai investir lá na Rússia? Vai abrir uma unidade do McDonald's? Nem tem mais lá. Mudou de nome. Mudou de nome. China. Já foi melhor para investir lá. Então, quando eu olho pro Brasil, cara, você fala, puta, tinha tudo para dar. É só não atrapalhar. Melhorar o ambiente de negócio. Só não atrapalharem e deixarem as pessoas livres, né? E outra coisa também que eu acho do Brasil que é importante falar, né? Tem que mudar uma mentalidade também do país. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando eu era mais jovem, eu percebia, quando eu ia pra lá, uma mentalidade assim, o cara via um carrão, assim, o cara... Quero ter. O cara não ficava com raiva. O cara falava, pô, eu admiro esse cara, eu quero ser igual a ele. Que legal. Tanto que no filme A Procura da Felicidade, o cara pergunta, né? O que você faz pra ter esse carrão, né? O Chris Gardner. Pô, mas o americano agora também não tá mudando, cara? Então, eu sinto isso também, Chaito. Eu já acho que não tem essa admiração pelo então, sucesso alheio. Então, é isso que eu tô falando. O próprio americano. Não, por isso que eu falei. Quando eu era criança, era assim. Agora, infelizmente, até os americanos estão assim combativos. E no caso brasileiro, a gente já tá... Você pega táxi lá nos Estados Unidos, o taxista mete o pau em tudo, no Brasil, na política. E é como o Richard falou, Hollywood é um indicativo. Porque não tem mais herói presidente americano no filme, hein? Não tem mais o presidente que salva o mundo. Então, Independência era o presidente. O próprio enfraquecimento de uma economia, uma nação, começa assim. Você começa a ver, sabe, eles tinham um mindset, uma mentalidade, isso foi se perdendo. Agora tem muito disso de apontar o dedo. E no Brasil já... Não, né, no Brasil é muito forte. Só um ponto que ele falou lá atrás, você falou no meio ali daquela primeira fala sobre a questão do emprego americano dos jovens, eu esqueci agora o nome, se alguém puder botar nos comentários, eles deram um nome que virou moda no TikTok, no Instagram fazer, que é você pedir demissão xingando o seu chefe, ou xingando a empresa e filmando e tudo mais, que o jovem não quer mais, ele não quer mais trabalhar. Que isso? O jovem americano não quer trabalhar. Então, mas por que isso também? Incentivado pelo governo. O cara ficou 2 anos recebendo um chequinho, $1.000. Aí ele vai lá no Starbucks ou no McDonald's. Se ele trabalhar tantas horas, ele vai receber $1.000 e poucos. Qual o pensamento dele? Porra, eu vou trabalhar pra ganhar $1.000. Se eu posso ganhar $1.000 em caso o governo me pagar, taxando esses ricos malditos aí. E é isso que acontece. E pra encerrar, a coisa de umas 3, 4 semanas teve uma manifestação na Argentina. E eu tirei até o trecho de um vídeo que me impressionou quando eu li a matéria. Eu fui correr atrás do vídeo. Uma mulher reclamando numa manifestação que era um absurdo, porque o governo tava cortando o benefício dela, falando que ela deveria trabalhar. E que ela foi ver o salário dela, o salário era igual o benefício que ela tinha do governo. Então é um absurdo ela ter que trabalhar para ganhar o mesmo que ela ganhava ficando em casa. Então o próprio governo, ele bagunça a mentalidade das pessoas. Quando ele chega para você que te dá um cheque, imagina que eu dou pro Richard todos os meses R$2.500. Aí ele vai procurar um emprego numa loja no shopping. O cara fala, você vai ficar em pé o dia inteiro aqui,